O grande problema do ser humano é a vaidade. Por causa dela, ele não consegue enxergar e compreender o propósito da vida. Vive de forma completamente errada, entregando-se a coisas fúteis, porque a futilidade está associada à vaidade. Por causa da vaidade que o ser humano corre atrás de coisas fúteis, desperdiçando o seu tempo e as suas energias. Existe a vaidade mental, a vaidade intelectual, daquele que acha que sabe tudo melhor do que os outros, mas que não sabe o essencial. Quantas pessoas devoram livros, mas sobre si mesmas não sabem nada? Sobre o essencial da vida não têm entendimento algum e assim vivem de forma unilateral? Existe a vaidade corporal daquele que se preocupa apenas com a sua beleza, como se o corpo fosse a coisa mais importante. Sim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos ter uma saúde emocional e física e corporal também. Mas não podemos fazer do nosso corpo praticamente um Deus, o adorando. E quantas pessoas adoram o seu corpo, ou adoram o seu intelecto, a sua inteligência complexa e artificial, mas não conseguem se voltar para o essencial da vida? Então a vaidade afasta os seres humanos do essencial. Por causa dela, eles não conseguem compreender a vida. Mas onde está a vaidade? Ela está no espírito? O espírito é vaidoso? Está na mente? Está no corpo? No espírito a vaidade não está, porque o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. A vaidade está na mente do ser humano. Na mente. Naquela mente onde o ser humano não tem conexão com o seu espírito. Quando o espírito não desperta dentro do ser humano, mas continua dormindo, e ele é governado apenas pela mente, a vaidade se sobrepõe a tudo e acaba destruindo a visão existencial do ser humano. Ele passa a alimentar coisas completamente erradas porque não consegue ouvir o seu espírito. O espírito é a bússola de que o ser humano necessita para viver corretamente. E o espírito se manifesta intuitivamente. Então a intuição, ela é como uma bússola. Ela nos aponta a direção para a qual nós devemos seguir. Mas quem não ouve a sua intuição, quem vive apenas segundo os conceitos mentais, que são aprendidos, através do estudo, através da imitação, através da mediocridade daquele que não quer se empenhar para nada, então ele adota aqueles conceitos mais baratos, aquelas concepções mais vagabundas. Então, quem não se conhece, quem não quer se desenvolver, quem não conhece nada do seu espírito, acaba se tornando ou vaidoso ou acomodado, que são esses dois extremos, aquelas pessoas vaidosas que acreditam que são melhores do que os outros, e por outro lado aquelas pessoas acomodadas, que não são vaidosas, mas não esperam nada da vida, não procuram respostas, vivem praticamente como os animais para a comida e a bebida e o sexo também. Então esses são os extremos que nós podemos encontrar. Mas para além disso, existem aquelas pessoas que despertam o seu espírito e vivem intuitivamente, estando em conexão com o mundo espiritual, mesmo estando encarnadas aqui na Terra, porque onde o espírito está desperto, ele consegue receber energias espirituais e se orienta segundo as leis espirituais também
e vive de forma espiritual sobre o plano terreno. Nestes casos não surge a vaidade, mas sim a serenidade, o equilíbrio, uma compreensão mais profunda da vida, o autoconhecimento, a verdadeira fé. O ser humano se torna profundo quando ele desperta o seu espírito. E a vaidade não toma o lugar em sua vida. Porque em muitas pessoas a vaidade toma o lugar de tudo, né? A vaidade toma o lugar de tudo. E daí o ser humano se preocupa apenas com a sua vaidade mental e com a sua beleza física, acreditando que isso é tudo, deixando de se preocupar com o essencial, que é o desenvolvimento espiritual e o autoconhecimento. Então, pessoas vaidosas não se conhecem, não sabem nada de si mesmas, desconhecem as leis espirituais e o funcionamento da obra de Deus com as suas leis. Então é preciso se conhecer nessa vida para que nós possamos ser humildes, né? Porque a humildade não está na pobreza, em ser um pobre coitado, mas a humildade está no espírito. O espírito é humilde por natureza. Quando ele desperta dentro do ser humano, ele se torna alguém humilde, buscando o que precisa nessa vida, mas de forma equilibrada, buscando a inteligência de forma equilibrada, buscando os bens materiais de forma equilibrada, buscando alguns confortos de forma equilibrada. Já onde o espírito não desperta, o ser humano se torna desequilibrado, ou vaidoso, ou acomodado. E assim também ele não consegue se desenvolver espiritualmente, porque o desenvolvimento espiritual depende de nós termos um espírito desperto dentro de nós, pois do contrário nós não temos como nos desenvolver espiritualmente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!